Olá, boa tarde, noite a todas e todos e todes. Para mais um encontro do curso Filosofia da Praxis Global, nosso oitavo encontro, quarto módulo iniciando hoje sobre o pensamento de Achille Mbembe, teórico camaronês, né, que embora não se referencie nos fundamentos da nossa perspectiva da filosofia da praxis, integra o conjunto de intelectuais que se situam, né, desde o sul global e desenvolveu um conceito que tem sido bastante utilizado nos últimos tempos, especialmente dentro do nosso contexto brasileiro, né, o que é o conceito de necropolítica. E por esse motivo, né, no viés da filosofia da praxis que se situa, né, dentro de uma crítica permanente, decidimos incluir, né, no curso Filosofia da Praxis Global, compreendendo que pode nos trazer, sim, contribuições para pensar a realidade, né? E gostaríamos aqui, né? Estamos aqui, nesse momento, com esse módulo, tentando buscar realmente compreender quais as contribuições que o autor traz para pensarmos as contradições teórico-práticas e os limites e possibilidades das suas contribuições para a transformação efetiva desse contexto em que o próprio autor situa como um contexto de necropolítica e necropoder, né? Então, para isso, para estar trazendo aqui essas contribuições. Então, a gente convidou o professor Fábio Gentili, que na verdade já é da casa, já esteve aqui com a gente, é colaborador do GGRAMS, colaborador do Praxis, né, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Praxis e Formação Humana, e é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC, graduado em Letras Modernas e doutorado em Filosofia Política pela Universidade L'Orientale de Nápoles, membro da diretoria da ADLAC, Associação dos Historiadores Latino-Americanos e do Caribe, investigador associado da REFAT, Rede de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições para a Democracia. Então, a gente abre aqui essa noite dando as boas-vindas e desejando um bom momento de estudo a todos. Seja bem-vindo, Fábio, seja bem-vindo, todos e todas. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Joelin, para mais um convite para colaborar e participar dos projetos do Instituto Gramsci e do seu projeto de extensão sobre filosofia da praxis, sul global. Então, é sempre um prazer para mim ficar com vocês. Sempre aceito esse convite com muito interesse e carinho. Então, como a Joeline também já antecipou na sua fala, nós vamos trabalhar um autor que não propriamente se coloca dentro da tradição, da trajetória da filosofia da praxis, porém é um autor que também pelos seus interesses de pesquisa, pela sua reflexão, é um autor que vai dialogando também com a tradição da filosofia da praxis e de forma específica, ele dialoga com autores da teoria da dependência, do pós-colonialismo, da pós-modernidade. Como a Joeline falou, é um autor que teve uma excelente recepção aqui no Brasil nos últimos anos. Foi muito debatido e estudado. A gente resolveu focar o nosso interesse sobre o conceito de necropolítica. E nós vamos hoje fazer uma primeira aula, lembrando que teremos 2 encontros, hoje e na quinta, para discutir sobre o conceito de necropolítica, seu valor epistemológico na análise da sociedade e também o seu potencial para a transformação da sociedade, se tiver potencial para fazer isso. Então, nós vamos discutir esse conceito, teremos o nosso foco sobre o conceito, porém, na segunda aula, nós teremos também uma análise um pouco mais articulada de como o conceito foi trabalhado dentro de uma análise mais ampla que o próprio Mbembe
faz sobre a questão do pós-colonialismo e que das questões do racismo, da política da morte feita pelos estados. E então teremos uma análise um pouco mais detalhada sobre estas questões dentro de um debate mais amplo, porque Mbembe é um autor que trabalhou também outros conceitos e também, como acabei de falar, teve uma excelente recepção no debate brasileiro. Então, hoje nós vamos fazer uma análise a partir do que é o conceito de necropolítica dentro da tradição teórico-política moderna e contemporânea. Isso nos vai ajudar depois a entender na aula seguinte também se a necropolítica é um conceito que hoje tem um valor epistemológico importante na análise da nossa conjuntura e também qual pode ser o seu potencial para análise e transformação da sociedade brasileira. Eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint e depois podemos conversar um pouquinho sobre estas questões. A primeira coisa que nós vamos fazer é justamente porque é a pergunta que todo mundo tem, a curiosidade também que todo mundo tem, de colocar o conceito de necropolítica dentro da tradição filosófico-política moderna e contemporânea. Inclusive porque o conceito de necropolítica é um conceito bastante jovem. Estou querendo dizer, existiu sempre uma necropolítica, porém, a categoria de necropolítica foi elaborada justamente há poucos anos. Então, claro que não todos conhecem esta categoria, não todos utilizam essa categoria, inclusive porque, como a gente vai ver, nós temos também categorias que são, digamos assim, parecidas com aquela de necropolítica e que também são utilizadas para dar conta de alguns fenômenos. Então, aqui eu coloco, como também a Joeline falou na introdução, necropolítica está associado de forma inseparável com necropoder. Não dá para falar de necropolítica sem falar também de necropoder. E nos últimos anos, esse conceito ganhou uma sua dimensão autônoma na análise de alguns fenômenos da política da sociedade contemporânea, sobretudo pela obra, pelo trabalho de Achille Mbembe, que vai utilizando esta categoria para pensar alguns fenômenos que se colocam dentro de continuidades e de rupturas com a modernidade. Então, é claro que o conceito tem que ser pensado de acordo com esta conjuntura, que é marcada por processos de continuidade e de ruptura com a modernidade. Então, em primeiro lugar, porque justamente não todos têm uma noção do que seria o conceito de necropolítica, necropoder, nós vamos lembrar que, como muitas palavras da teoria política, da filosofia e da filosofia política, de forma específica, tem uma origem grega. São palavras que vêm do grego antigo. Nesse caso específico, necropoder é o poder da morte. Necros, morte, mais poder. E necropolítica é morte mais política. E nós podemos, então, dar uma
uma definição quanto mais ampla e abrangente, depois vamos ver por quê, do necropoder e da necropolítica, falando que eles são, então, necropoder, poder da morte, poder para a morte e poder através da morte. E necropolítica, por consequência, é política da morte, política para a morte e política através da morte. Agora, a primeira observação, que fica bastante lógica, realmente, também eu, quando encontrei pela primeira vez este conceito de necropolítica, por ter estudado também, por ter uma trajetória de estudos sobre as ditaduras, os fascismos, eu também tentei de entender, mas o que tem, então, de mais interessante, o que a necropolítica pode nos ajudar a entender de mais interessante, já que, no fundo, se a gente vai também resgatar a tradição da filosofia antiga, você já tem uma ideia, conceito de política e de poder que já daria conta desta questão da política da morte, do poder da morte. Porque a primeira observação é lógica, todas as sociedades humanas são marcadas para necropoder e necropolítica. Então, qual seria a especificidade do necropoder e da necropolítica? Porque justamente, para quem já deu uma olhada no livro de Achille Mbembe, ele mesmo fala, no seu livro sobre a necropolítica, fala: eu estou insatisfeito com as categorias tradicionais, embora eu estou dialogando com esses autores, porque eu estou precisando de encontrar uma categoria mais específica para dar conta de alguns fenômenos. Então, vejam também como ele vai se apresentar como um cientista social interessado a pensar as diferenças a partir de analogias. Isso é o caminho certo da ciência social. E isso já, para nós, em termos de metodologia, é muito importante entender. É claro que, então, vamos partir, vamos, digamos assim, acompanhar o caminho que o próprio Mbembe nos apresenta. Pensar a necropolítica a partir das analogias para depois destacar as diferenças e as especificidades. Então, a primeira coisa é muito lógica. O conceito de necropolítica se aproxima aos conceitos de poder política, biopoder, biopolítica. São conceitos que muitos de nós, é claro, todos conhecem, têm um domínio do conceito de poder política, muitos temos um domínio do conceito de biopoder, biopolítica. Então, a reflexão preliminar tem que ser sobre poder política, biopoder, biopolítica. Aqui, mais uma vez, nos ajuda quando vamos, digamos assim, vamos pensar a origem da palavra, e sempre nós precisamos, então, voltar às origens, quando nós vamos, então, pensar a origem da palavra, bio e necro. Bio, vida, necro, morte, no grego antigo. E na filosofia antiga, na filosofia grega antiga, bios e necros, vida e morte, estão em oposição dialética. Não existe a vida sem a morte. E não existe a morte sem a vida. São dois conceitos fundamentais para entender qualquer sociedade humana a partir das primeiras reflexões da filosofia grega antiga. Então, qualquer forma de poder e de política é marcada
pela dialética vida e morte. Inclusive porque o próprio conceito de poder, assim como ele é elaborado pela filosofia antiga grega, nos apresenta já, digamos assim, uma solução, digamos assim, apresenta-nos uma oportunidade de entender o que seria poder da vida e poder da morte. Porque na definição mais antiga de poder que nós temos, o poder é o traço fundamental do ser, então, da existência do ser humano. Então, isso quer dizer que a sociedade humana é marcada por poder, é marcada, então, qualquer sociedade humana é marcada por o poder, é marcada por também a política como doutrina, o conjunto de doutrinas, tendo como foco a organização da vida associada do ser humano. É só pensar na definição que Aristóteles dá da política. O ser humano é um ser sociável e político. Então, veja como poder e política estão associados. E aqui também destacaria, depois sobre isso nós podemos conversar, uma análise, uma definição de um poder como ativo, então, que pode mudar. Está associado à política com um poder ativo que pode mudar as condições da sociedade humana. Porque nós temos também o poder passivo. De uma certa forma, você pode mudar as coisas também sendo passivo. Mas isso seria uma discussão que a gente não pode fazer hoje. Poderia até ser um elemento de crítica ao conceito de necropolítica. Então, o poder ativo é a dimensão fundamental do ser humano. Então, quer dizer que as relações humanas são relações de poder, e a política, então, é aquela ciência que, a partir de Platão e de Aristóteles, tem como foco a organização da vida pública do ser humano associado junto com os outros seres humanos. Porque, para Platão e Aristóteles, o ser humano se dá, a existência do ser humano se dá dentro da sociedade. Então, isso já deixa claro que poder e política são marcados pela própria natureza, desde que eles foram pensados pelos primeiros grandes filósofos, são marcados pela vida e pela morte. Então, qualquer poder é, de forma geral, bio ou necropoder. E qualquer política é, de forma geral, bio e necropolítica. Porque todos os poderes e todas as políticas têm digamos assim, um projeto de mudança das condições do ser humano dentro de uma sociedade organizada. Agora, então, justamente a pergunta é, mas então, o que diferencia biopolítica e necropolítica de política? O que diferencia biopoder e necropoder de poder? E aqui, então, nós vamos fazer um resgate de alguns dos autores que, a partir da modernidade, elaboraram categorias mais sofisticadas para dar conta de alguns fenômenos específicos que não seriam analisados de forma satisfatória pelo conceito tradicional de poder e de política.
Porque, como falei, a gente poderia dizer, qualquer autor da modernidade fala uma teoria bio ou necropolítica. É só pegar, por exemplo, Hobbes. Hobbes tem uma teoria da biopolítica e da necropolítica. Embora ele não seja um teórico da biopolítica, Hobbes tem uma teoria dos direitos naturais do ser humano. Então, imagina, atinge bem na raiz a questão da relação entre indivíduo que tem direitos, direitos individuais, quer dizer, primeiro direito é o direito à vida, e o papel do Estado. Então, realmente, Hobbes já tem uma teoria fundamental para entender a bio e a necropolítica. Porém, é claro que se a gente quer, digamos assim, entender de forma mais clara quando que iniciamos a ter uma teoria biopolítica e, por consequência, necropolítica, porque, como falei, não há vida sem morte, e não há morte sem vida. Então, é claro que quem elabora uma teoria biopolítica já está contemplando também uma teoria necropolítica. Então, os primeiros autores que elaboram uma teoria bio-necropolítica são alguns autores que, digamos assim, podemos colocar entre o final do século 1800 e no início do século 1900. São autores que estão estão pensando as grandes mudanças da modernidade. De acordo com aquela transição de uma sociedade moderna, individual, para uma sociedade de massa, marcada por processos de modernização, processos também de mobilização do ser humano, processos de nacionalismo radical, guerras mundiais. Então, esses autores observam esta transição daquela que, digamos assim, uma modernidade marcada pelo individualismo liberal para um novo modelo de modernidade marcada por a sociedade de massa. Então, esses autores observam essa transição. Tem vários autores que são expressivos desta transição, porém, nós vamos colocar aqui Carl Schmitt e Hannah Arendt. Por que isso? Porque quem já está lendo o livro de Achille Mbembe sabe que ele dialoga muito com esses autores, porque, digamos, são os autores que, pela primeira vez, já elaboraram um conceito de bionecropolítica. Então, primeiro grande autor fundamental, quem quer estudar biopolítica, mas em geral a política contemporânea, tem que dialogar com Carl Schmitt. Carl Schmitt faz parte de uma tradição, digamos assim, de um pensamento positivista, nacionalista alemão, que sai um pouco daquele eixo do liberalismo clássico, sai bastante do liberalismo clássico, se coloca dentro da tradição do positivismo que marca a ciência jurídica no final do século 800, e é um dos autores fundamentais para entender a teoria da ditadura moderna e contemporânea, a teoria do nacionalismo, que vai tomar depois o rumo do fascismo e do nazismo. Então, um autor fundamental para entender quais seriam os argumentos
da filosofia política para pensar a biopolítica contemporânea. Aqui eu coloco alguns conceitos fundamentais, porque daria para fazer um seminário sobre Carl Schmitt, realmente, um autor fundamental. E Carl Schmitt, então, apresenta uma teoria que depois, amparada pelo positivismo jurídico, que depois se torna fundamental na implantação do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. E, de forma geral, se torna fundamental hoje, quando nós vamos pensar também qualquer forma, qualquer modelo de criação de uma nação por inclusão, exclusão. Por exemplo, hoje, Carl Schmitt faz uma teoria do nacionalismo a partir da questão da raça e também da questão da raça e da identidade racial. Se nós vamos traduzir isso num modelo de Estado, é claro que esta teoria ampara muito o nazismo, porque a nação de Carl Schmitt é uma nação includente, que inclui aqueles que pertencem a uma determinada categoria e exclui aqueles que não pertencem. Então, isso pode ser utilizado para pensar o modelo hierárquico racial da sociedade fascista, que exclui qualquer inimigo político da nação, por exemplo, o comunista, mas também o socialista, o católico, por exemplo. E também qualquer opositor desse modelo de Estado nacional fascista, e no caso alemão, qualquer opositor da raça ariana. Então, não se coloca naquela categoria, é excluído, então se torna inimigo da nação que precisa destruir. Então, vejam como bio e necro. O Estado tem o poder de vida e de morte sobre o ser humano. Ele pode dispor da vida e da morte do ser humano de acordo com qual o seu projeto. Qual o projeto de Estado? O Estado racial, o Estado totalitário do fascismo, por exemplo. E também isso pode ser utilizado para pensar também as democracias contemporâneas, porque hoje uma das discussões que está sendo feita, inclusive na pandemia, é sobre o estado de exceção que o próprio Carl Schmitt elabora a partir da implantação de ditaduras dentro da crise do liberalismo. O estado de exceção seria, então, é claro que sobre o estado de exceção você tem um debate, porque dependendo da trajetória da escola, é claro que o estado de exceção pode ser apresentado como uma ameaça às liberdades constitucionalmente garantidas, mas, por outro lado, dependendo da circunstância e dependendo de como ele é apresentado, poderia até ser algo necessário em uma circunstância específica. Então, vamos deixar o estado de exceção assim como algo que pode ser também aprofundado e debatido na próxima aula e no debate. Mas, enfim, para Carl Schmitt, o estado de exceção seria, então, nesse caso aqui, ou pode ser o fascismo, diante a crise do liberalismo, a crise do modelo liberal, que não dá mais conta do conflito capital e trabalho na sociedade de massa, então o estado de exceção se justificaria também pela suposta invasão na tradição ocidental
marcada pelo liberalismo e pelo positivismo jurídico, a tradição ocidental europeia, da invasão do inimigo, entre aspas, comunista, representado pela Revolução Bolchevica, que é um invasor e vai atingir, está ameaçando o liberalismo e a tradição liberal, assim, democrática ocidental. Então, isso justificaria o estado de exceção e, inclusive, isso depois foi elaborado, assim, até como de forma revisionista, até, como Auschwitz, então, o nazismo, o extermínio dos hebreus, é justificado porque você tem a Revolução Bolchevica. A Revolução Bolchevica, então, geraria as condições para o nazismo como estado de exceção e também a política de solução final durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam como Carl Schmitt é fundamental para entender essas categorias aqui. Vamos um pouquinho mais para frente, nós temos a Hannah Arendt, que é naquela obra fundamental, A Origem do Totalitarismo, ela apresenta um percurso por origens, justamente, para tentar entender o sentido mais profundo do totalitarismo contemporâneo. E ela fala a biopolítica, ela a bionecropolítica tem como seu lugar privilegiado o campo de concentração no nazismo e o campo de trabalho no stalinismo. E nesses dois lugares que está acontecendo, fala Hannah Arendt, a política de vida e de morte. O Estado nazista e o Estado stalinista estão, então, criando um novo ser humano a partir de uma destruição também de categorias que não pertencem a esta nova visão do ser humano. E daí, então, a destruição dos hebreus, também das categorias, digamos assim, a risco na sociedade alemã, como os homossexuais, por exemplo. E, no caso do stalinismo, o campo de trabalho como lugar de transformação da natureza humana. Também na Hannah Arendt e o Carl Schmitt se amparam sobre a evolução da ciência. Por exemplo, seria impossível pensar a biopolítica sem a eugenética, porque a eugenética é outra palavra que quer dizer, então, a vida boa, a genética boa. Então, isso é uma pseudociência voltada para a criação de uma vida boa, de um ser humano que possui uma boa genética. É só agora pensar, por exemplo, em todas as teorias que já estavam sendo divulgadas nos Estados Unidos entre o final do 800 e o início do século 1900. Ou, indo mais para frente, hoje, na bioética, é claro que nós temos um vínculo entre bioética e biopolítica. Também porque na raiz do conceito de política tem a ética. A política é um setor da ética, em Aristóteles. É só com Maquiavel que depois você tem uma separação entre ética e política. Então, vejam como o conceito de biopolítica, biopoder e biopolítica ganha um valor epistemológico importante na análise da sociedade moderna e contemporânea. Mas isso ainda não seria suficiente se a gente não tivesse Michel Foucault.
Porque com Foucault que você tem uma reflexão ampla e abrangente sobre a biopolítica, como categoria para interpretar a modernidade e também as tragédias provocadas pela modernidade. Enquanto Carl Schmitt e Hannah Arendt ficam ainda dentro de uma análise um pouco mais pontual de alguns elementos da modernidade, já Michel Foucault tem como seu objetivo chegar bem na raiz da modernidade. E também, e aqui é importante, quando nós tentamos também de encontrar um potencial de transformação no conceito de bionecropolítica, temos que pensar que Foucault ele não é apenas uma análise, um resgate da modernidade mediante o conceito de biopolítica, mas é também um tentativo de desconstruir a modernidade. Colocar, então, desconstruir as categorias da modernidade mesmo. É por isso, então, que, de uma certa forma, os autores que depois dialogaram com Michel Foucault tentaram também de encontrar um potencial de transformação da sociedade moderna. Michel Foucault faz, então, uma análise da modernidade e, de forma geral, a biopolítica, em Foucault, é uma definição utilizada para entender a aplicação e o impacto do poder político sobre todos os aspectos da vida humana. Então, vejam como Foucault volta a pensar a teoria moderna, a modernidade, a partir também dialogando com a tradição da teoria política moderna. Por exemplo, acabei de falar de Hobbes. Hobbes é um autor que trabalha sobre a questão do poder político sobre todos os aspectos da vida humana. Então, Foucault vai atrás, faz uma arqueologia do poder moderno. Então, o nascimento da biopolítica é um livro, mas também é algo que se articula em toda a obra de Foucault, a partir de uma análise do capitalismo. Então, no capitalismo moderno, no capitalismo entre a Idade Média e a modernidade, Foucault já coloca a questão da relação entre poder econômico e político e biopolítica. Isso é importante, porque aqui Foucault está, enquanto Schmitt trabalha dentro da tradição da teoria política liberal e depois nacionalista. Hannah Arendt se coloca dentro da teoria liberal, mas também dialogando com a escola de Frankfurt. Foucault tenta de dialogar também com o marxismo. Não apenas com uma tradição liberal, mas também com o marxismo. Então, é fundamental, na análise de Foucault, a análise da natureza do capitalismo, assim como ele vai se formando a partir da Idade Média e depois, na modernidade, se associando ao liberalismo e chegando até a sociedade de massa. Então, uma análise mais ampla, aquela de Foucault, dando conta do poder da necropolítica, da bionecropolítica, como um produto de um poder que não é apenas o poder
político, mas é também o poder econômico e financeiro. Então, o conceito de biopoder, justamente em Foucault, é um conceito abrangente, que vai de uma análise materialista, digamos assim, dentro do caminho do marxismo, até uma análise mais simbólica, dando conta do que eu já falei, quer dizer, deste pensamento elaborado por Carl Schmitt, por Hannah Arendt, e também tentando dialogar com Hegel, com Marx, mas também com Hegel. Então, é uma análise que vai justamente entrando na raiz do capitalismo e da modernidade, e também tentando desconstruir toda esta modernidade. E dialogando com os autores do contratualismo moderno, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos. E com Marx também. É possível, então, individuar duas vertentes da biopolítica em Foucault. Uma primeira voltada justamente no caminho aberto pelo marxismo, pela economia e pela finança, no sistema capitalista. Então, um biopoder é uma biopolítica como elemento de transformação da natureza humana mediante as ferramentas econômicas e financeiras. Então, o estudo também das mudanças do capitalismo, a natureza e as mudanças do capitalismo, do ciclos do capitalismo. E outra, então, que incorpora toda aquela tradição mais científica também, e dialoga com a biologia, a eugenética, a bioética, e também com aqueles pensadores que acabei de falar, tipo Hannah Arendt, que trabalham sobre a relação entre a pseudociência e o poder, o biopoder, e a transformação da natureza humana. O pensamento de Foucault, como vocês sabem, teve desdobramentos nos últimos anos. Alguns autores trabalham, são autores vivos, que ainda estão, assim, produzindo obras e reflexões. Se eu pensar, utilizo o conceito de biopolítica em Agamben, quando fala de estado de exceção, o conceito de biopolítica, assim, mais para o caminho marxista, de Toni Negri, no livro sobre o Império. E justamente são autores que se afastam um pouquinho de Foucault e voltam para Marx, tentando de associar a biopolítica com o domínio real, o poder real, que transforma a natureza humana mediante políticas econômicas e financeiras. E tem outro autor também que está sendo bastante estudado aqui no Brasil, mas em geral, é um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que trabalha com a psicopolítica. Veja, então, um novo caminho da biopolítica para a psicopolítica. Porque fala Jung, a partir da reflexão, assim, daquele caminho que foi aberto também por Zygmunt Bauman, nós estamos dentro de uma sociedade líquida que, então, os estados não disciplinam mais, não fazem mais um processo de transformação dos corpos humanos mediante uma ditadura, digamos assim, real. Ou pelo menos isso não é mais a prioridade, mas modelam as mentes. Porque cada indivíduo ele introjeta todas as necessidades induzidas. Quer dizer, não são necessidades próprias do ser humano,
mas são necessidades induzidas pelo capitalismo naquela conjuntura, marcada por exemplo, neste caso aqui, a sociedade em rede, a criação daquela que se fala uma nova razão, a nova razão neoliberal. Então, que cria necessidades induzidas, necessidades econômicas, políticas e sociais induzidas, e diante também a ocupação do espaço das redes sociais. E vamos, então, me parece que agora nós temos bastante elementos para introduzir hoje a Achille Mbembe e também falar um pouquinho assim sobre os conceitos fundamentais, porque, como falei, depois o livro Necropolítica, em geral, todo o pensamento de Achille Mbembe será objeto de uma análise mais detalhada no próximo encontro na quinta-feira. Então, eu coloquei um pouco toda a tradição, embora de forma resumida, a tradição da teoria dos conceitos de bio-necropoder, bio-necropolítica, na tradição política moderna e contemporânea. E aqui, então, nós vamos colocar Achille Mbembe, autor que se coloca entre modernidade e pós-modernidade, dando conta, na sua obra, desses debates mais contemporâneos. Professor, nasceu na África, nos Camarões, mas foi professor visitante das mais importantes universidades do mundo. Hoje trabalha na Universidade de Harvard e tem uma produção científica muito de grande relevância sobre alguns dos temas fundamentais da nossa contemporaneidade. Se pensar no livro sobre a necropolítica, se pensar também os seus estudos sobre o pós-colonialismo na África e nos países do terceiro mundo, e também sobre racismo, questão negra, e também a política da inimizade, que é também um diálogo com o conceito de amigo-inimigo de Carl Schmitt. E parece que agora nós temos alguns elementos, bastante elementos para dizer o que é necropolítica. Então, o necropolítica, a partir da reflexão de Achille Mbembe, é um conceito amplo e abrangente para dar conta de diferentes fenômenos entre modernidade e pós-modernidade. O próprio Achille Mbembe que fala, a partir da constatação que o conceito de biopoder, biopolítica, assim como foi elaborado pela tradição moderna e contemporânea, de Hobbes até Foucault, é insuficiente para dar conta das novas formas de submissão da vida ao poder da morte. Então, a necropolítica seria, melhor dizer, bionecropolítica, porque não existe vida sem morte. Então, o poder dominando e controlando a vida do ser humano, e a política, então, seria o trabalho da dialética vida-morte, inclusão, exclusão. Veja, então, também a importância de Carl Schmitt para entender isso. E biopolítica, biopoder, é relação de inimizade, o direito de matar. Aqui a política da inimizade, o direito de matar. E veja aqui, isso também abre outro espaço de reflexão, porque o direito de matar, depois nós vamos ver isso na próxima aula de forma mais específica, porque aqui ele está dialogando com a questão do monopólio da violência que o Estado tem a partir de Hobbes.
o Estado moderno como aquele que tem, o ator que tem o monopólio da violência legalizada. Isso também é importante, que depois é importante também para o debate brasileiro sobre a questão da bionecropolítica. E talvez já esteja aqui dialogando também com Max Weber sobre a questão do monopólio da legalidade e da violência pelo Estado moderno e contemporâneo. O direito de matar, o direito legalizado e justificado pela própria natureza do Estado moderno de matar. Esse é um tema muito complexo que seria interessante depois desenvolver um pouquinho também na próxima aula. Então, para quem já deu uma olhada no livro, veja como ele trabalha dialogando com Foucault, com Hannah Arendt, com Agamben, com Marx, com Carl Schmitt, sobre a natureza do capitalismo e a sua época liberal e neoliberal. Então, a biopolítica, bionecropolítica, são conceitos que, no pensamento de Achille Mbembe, podem dar conta de forma mais satisfatória do conjunto de temas e problemas que eu coloquei aqui. Capitalismo, natureza do capitalismo e sua associação com o liberalismo e o neoliberalismo. Então, como os conceitos de bionecropolítica dão conta das políticas econômicas, sociais na época liberal e na época neoliberal. Problemas também, a questão da exploração, tá? Bem, digamos assim, no caminho marxista, a questão da exploração do ser humano, a questão da escravidão, que marca a modernidade, e daí, por consequência, racismo, imperialismo, colonialismo, são temáticas que podem ser pensadas também utilizando o conceito de bionecropolítica, bionecropoder. A questão da soberania, é como falei, a soberania do Estado. O Estado soberano, então, ele também tem o poder de dispor da vida, pela sua própria natureza, por exemplo. Então, veja como atinge também a questão fundamental da criação do Estado moderno. E também o estado de exceção, que seria uma exceção a esta soberania legitimada e também fixada nos princípios constitucionais universalistas do liberalismo moderno. Que seria o estado de exceção, então, dentro desta trajetória? O conceito de biopolítica, necropolítica nos ajuda. Aqui, por exemplo, Agamben escreveu bastante. E, de forma geral, a política da morte num sentido muito amplo. Hoje, por exemplo, políticas econômicas de cunho neoliberal financeiro, políticas sociais voltadas a incluir e excluir algumas categorias, políticas ambientais. Também o ambiente cabe dentro da política, da bionecropolítica, porque se você destrói o ambiente, por consequência, destrói também o ser humano. É claro. Então, veja como o conceito ganha um valor mais abrangente na análise de fenômenos da nossa conjuntura. Obrigada pela exposição. Por enquanto, o que a gente está aproveitando para abrir, né, para o debate, ainda não apareceu nenhuma questão, acho que está todo mundo ainda processando, porque realmente são muitas informações, né, são muitas, ele dialoga, como você falou, né, com muitos autores acho que faltou incluir aí Fanon, né, que ele cita, inclusive, também no texto. Na próxima aula, nós falaremos de forma mais específica sobre esses autores e sobre Fanon também.
Enquanto vai aparecendo aí questões aqui no nosso chat, né? Para a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso. Então, aproveitando esse diálogo, né, eu queria já propor aqui uma questão para você desenvolver um pouquinho, né, nessa esteira que você apresentou. Me parece que com tantos autores de matrizes teóricas, inclusive divergentes, né, tipo Fanon e a crítica que ele faz no texto, acho que você vai apresentar melhor. Na verdade, ele não dialoga com Marx, né? Ele critica Marx e Hegel, e me parece que nas suas perspectivas fundamentais, inclusive, e Arendt, e ele já, no texto, parece diluído ali, né? Ele não se posiciona contra as posições que ela apresenta, né? Então, ao mesmo tempo, cita Fanon para se fundamentar na crítica, né, a essa necropolítica dentro desse contexto dos desdobramentos do colonialismo, né? Então, me parece assim, um texto muito eclético, né? Bastante eclético, e que deixa margem assim para a gente pensar realmente qual é a posição do autor, né, no texto, efetivamente. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse ecletismo dele, né? Qual é o que você, como você avalia isso, né? Inclusive com relação ao contexto. Eu não queria antecipar algumas questões, porque você vai apresentar mais adiante aqui, então eu não queria antecipar as perguntas, mas é nesse sentido, né? De que forma um texto tão eclético pode contribuir realmente para a gente pensar numa perspectiva compreendendo o conceito desenvolvido, mas uma perspectiva que vá à raiz das questões, né? Efetivamente. Obrigado, Joeli. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa sua questão. Como falei, próximo encontro vai ser uma análise mais pontual, detalhada da obra. Eu coloquei apenas alguns dos autores que ele utiliza, e também na próxima aula nós vamos também colocar mais a questão também do pós-colonialismo, tal como ele trabalha com Fanon, como ele é também recebido aqui no Brasil. Mas eu também tenho algumas dificuldades em colocar Achille Mbembe dentro de uma tradição mais específica, porque me parece que ele, por ser um autor que utiliza esse conceito de necropolítica numa época de transição de uma sociedade moderna para uma suposta sociedade pós-moderna, acaba um pouco se perdendo numa análise que não vai dar conta de questões fundamentais, quais, por exemplo, quando você pensa uma forma de domínio, uma nova forma de domínio, uma nova forma de bionecropoder, você pode pensar isso sem pensar o Estado, sem pensar, quer dizer, sem pensar os atores materiais e reais que, ao longo da modernidade e até hoje, implementaram as políticas de domínio sobre a vida do ser humano. Pode pensar isso, então, sem o Estado. Me parece que justamente quando ele se afasta, quer dizer, dialoga com Hegel e Marx, me parece que ele está fazendo uma desconstrução destes pensadores a partir de uma visão pós-moderna, de uma ruptura. Mas esta ruptura, essa é a questão que eu acho a questão fundamental. Esta ruptura pode ser feita sem as categorias tradicionais do pensamento moderno? É isso que eu me pergunto. E também chamo a atenção sobre todos aqueles que, a partir de Achille Mbembe, estão se colocando dentro desta leitura pós-moderna e pós-colonial.
a ruptura pode ser feita, a criação de uma nova epistemologia, por exemplo, uma nova epistemologia do sul do mundo pode ser feita, mas a partir de uma reflexão sobre os grandes pensadores da tradição moderna. Porque não podemos abrir mão de Marx, de Hegel, não podemos abrir mão de Hegel hoje, quando nós vamos pensar uma relação entre Estado e sociedade. Não podemos abrir mão de Marx quando nós vamos pensar hoje a natureza do capitalismo, embora nesta conjuntura marcada por o neoliberalismo financeiro. Não podemos abrir mão da tradição contratualista quando nós vamos pensar o Estado moderno e as constituições, e os princípios constitucionalmente garantidos, então, os fundamentos da liberal democracia. Então, me parece que nesse ecletismo de Achille Mbembe, eu concordo com você, existe uma preocupação de dar conta, mas de forma um pouco assim, justamente eclética, de todas essas tradições, sem chegar a aprofundar nenhuma delas. Então, o trabalho se apresenta de uma certa forma interessante, mas também um pouco superficial, e também abre um caminho para uma análise bastante desprovida de categorias fundamentais da modernidade, uma vez que ele está querendo fundamentar uma pós-modernidade marcada por processos de pós-colonialismo e de uma nova epistemologia do Sul. Então, acho que é um discurso muito sedutor, porém, é muito sedutor e agradável para quem se coloca nesta linha, porém, é um discurso que temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Essa é a minha leitura. Talvez me pareça que se aproxima um pouco a sua também. Sim, sim, é preocupante, né, nesse sentido, porque a gente vive num momento histórico em que há uma dificuldade de se ir à raiz dos problemas, né? Se você tem um texto em que você fica patinando nessa superfície, você não vai às raízes e isso se torna, de certa forma, uma força política, né? Porque cai no cotidiano, todo mundo fala necropolítica, muitas vezes sem entender o conceito, né? E sem saber quais são as raízes disso, que inclusive, para mim, me parece que cai numa contradição, porque você usa referenciais teórico-prático, né, alguns autores que não convergem, né, que são divergentes. Então, onde você realmente quer chegar? Você quer, me parece que quer realmente desenvolver, como você disse, dar conta e desenvolver o conceito, né, muito mais do ponto de vista teórico do que realmente uma preocupação prática, né, que demanda essa profundidade. É uma proposta muito sedutora, mas ainda não me parece muito amparada por uma digamos assim, uma teoria científica bem fundamentada. Sim. Inclusive, a crítica, né, que ele faz a Hegel e Marx tem, se eu não me engano, 2 parágrafos e já muda de assunto. Então, é complicado, né, a gente não ter esse rigor, né. Tem mais algumas perguntas aqui, né, a Patrícia está perguntando se a corrupção seria uma modalidade da necropolítica, né, o William Marcos pergunta, né, se fala muito do contexto pós-colonial em que Mbembe está inserido, né, se isso influencia muito a perspectiva teórica dele, essa perspectiva pós-colonial, sobretudo o horizonte da sociedade, né, que ele deve ter. Pede para você falar um pouquinho sobre isso. Emanuele pergunta, eu não sei dizer o nome do que você citou, se ele analisa o poder, né? E como é que se interliga com Achille Mbembe. Sim. E o Wallace tem outra pergunta, eu não sei se a gente pode fechar aqui, e aí abre com essas 3,
E aí deixa essas outras duas para o próximo, enquanto você vai comentando. Então, a pergunta da Patrícia sobre a corrupção. Eu acho que qualquer tipo de política que possa, digamos assim, de uma certa forma, afetar a relação entre uma relação, digamos, para ser hegelianos, assim, uma relação ética entre Estado e sociedade, é claro que pode gerar também processos de bionecropolítica, porque de uma certa forma, qualquer fenômeno, qualquer medida que é implementada de políticas públicas pode determinar a vida e a morte dos indivíduos que estão sujeitos àquela sociedade, aquele Estado. Então, de forma geral, claro que tudo pode entrar na necropolítica. Isso também, para voltar à questão da Joeline, isso pode ser também uma limitação do conceito, porque tudo é o contrário de tudo, entra no conceito de necropolítica. Então, justamente, ele depois entra em conflito com Hegel, porque ele fala, eu estou insatisfeito da biopolítica. Então, eu vou retomar a tradição hegeliana do que quer dizer ciência. Tá certo? Mas depois ele acaba se afastando de Hegel, uma vez que depois coloca na necropolítica um conjunto de fenômenos que talvez não todos são da necropolítica. Talvez precisaria pensar uma categoria um pouco mais específica, ou pelo menos utilizar o conceito para um conjunto de fenômenos mais específicos, como, por exemplo, fez Hannah Arendt na origem do totalitarismo. Então, esse é um problema do conceito. Então, qualquer política pode gerar uma, digamos assim, determina a vida e a morte dos indivíduos. E, inclusive, a corrupção pode ser também um elemento. A corrupção, quando ela, digamos, se torna um elemento fisiológico do poder. Quer dizer que o poder é corrupto e chega a ter uma corrupção acima de um nível tolerado. Se nós pensamos, por exemplo, a Schumpeter, para Schumpeter, a corrupção é um elemento endêmico de qualquer poder econômico, político e social, porém, ela tem que ser balançada dentro do modelo liberal democrático por um conjunto de políticas públicas a favor do desenvolvimento social. A democracia funcionou bem assim. Quando a corrupção passou acima do nível, digamos assim, considerado fisiológico, isso afetou também a crise, afetou a democracia e colocou a democracia em crise, por exemplo, com a invasão do poder judiciário a partir da década de 90, na Itália e agora no Brasil com a Lava Jato, por exemplo. É claro que a necropolítica poderia ser pensada também para dar conta desses fenômenos aqui. Assim como nas políticas educacionais, que é outra pergunta, é claro, aqui me parece lógico, porque, sobretudo, quando você está no fim do Estado social, na crise do Estado social, é claro que o conceito de necropolítica associado com as políticas de desmonte do Estado social ganha mais interesse também no setor da educação, porque você determina a vida do indivíduo. É claro que se um Estado te dá mais ou menos oportunidades, é claro que ele está marcando a sua vida e, por consequência, a sua morte. Então, isso pode ser um limite, mas também um valor da necropolítica, dependendo do jeito que você está abordando a questão. Talvez, para quem se coloca dentro de uma perspectiva marxista,
isso não seria um conceito muito interessante, ou pelo menos com um valor muito limitado. E já o marxismo apresentaria ferramentas teóricas para pensar melhor a questão das relações entre Estado, políticas públicas e sociedade. Mas é claro que a necropolítica entra em políticas públicas de cunho educacional. O problema é se esta categoria tem um valor epistemológico para pensar isso. Eu acho que tem mais um valor simbólico, quer dizer, é já na palavra política da vida e da morte, que você tem o símbolo que está marcando as nossas vidas. Por isso, eu então convido também a pensar a necropolíticas dentro de uma tradição mais ampla que inicia já com o pensamento antigo. É também interessante pensar isso. Agora, esta questão aqui acho interessante sobre necropolítica e pós-colonialismo. Agora, qual é a minha leitura disso? Eu acho que nenhum projeto de pensamento pós-colonial pode ser feito, pode ter sucesso sem uma dialética teoria-pensamento. E por que isso? Porque se você quer desconstruir a teoria, então você desconstrói a teoria, mas quando você desconstrói a teoria, desconstrói toda a tradição teórica. O Foucault, ele era um provocador, mas ele se colocava dentro da tradição teórica moderna e contemporânea. Ele gostava também de provocar a cultura, também a universidade, a cultura naquela época, que era a década de 50, 60, também de grande contestação política, social, dentro das universidades, das instituições. Quando você quer desconstruir a tradição, você cai em um conflito, porque como você pode amparar o pensamento, por exemplo, um novo pensamento da América Latina, ou um novo pensamento do Sul, do mundo, sem dialogar a teoria e o pensamento específico, que tem um potencial de transformação da realidade. Não é possível isso. E parece que também Joelin está de acordo comigo sobre isso. Não é possível fazer isso. O pensamento se ampara na teoria. E o próprio pensamento pode passar para a teoria ferramentas teóricas fundamentais para melhorar a teoria. Eu vejo assim. Por isso, então, nesta perspectiva, eu acho muito ambíguo o que Achille Mbembe fala sobre desconstruir, pós-modernidade, pós-colonialismo, tudo isso, acho muito ambíguo, porque eu tento de entender, então, como nós vamos fundamentar um novo pensamento sem o amparo da teoria. E por isso, então, eu vejo muitos conflitos e muitas contradições nesta nova geração de cientistas sociais que estão tentando de desconstruir a modernidade a partir de uma exigência de pensar o que é pós-moderno, o que é pós-colonial. Inclusive, nós temos um debate sobre a ideia que a modernidade ainda não se manifestou totalmente como projeto de emancipação do ser humano, por exemplo. Então, por que isso? Porque nós temos na nossa suposta pós-modernidade heranças antigas da Idade Média, tipo a religião, por exemplo, que tem um poder fundamental. Então, do que estamos falando quando nós falamos de modernidade, de pós-modernidade? Do que estamos falando? Às vezes me parece que esses autores mais contemporâneos colocam de lado todo esse debate, apresentam de forma um pouco superficial, e tal, eu fico um pouco assim, digamos assim, perplexo sobre isso. Eu entendo também quando alguém me pergunta sobre
a questão de teoria, pensamento, como fundamentar tudo isso, me parece uma preocupação certa, aqui, realmente. E nessa desconstrução, a gente vai, tentativa de desconstrução, né? A gente vai perdendo categorias fundamentais para pensar o devir, né? E aqui a gente tem, eu acho que você já respondeu a pergunta da Carolina, que ela pergunta sobre a necropolítica no sistema educacional, acho que você adiantou. E o Wallace Lucas, né, ele fala que foi comentado acerca do papel do Estado na necropolítica, acho que você vai desenvolver um pouco mais disso, né, no próximo encontro, mas ele já pergunta aqui se no debate contemporâneo são abordados elementos que questionam a centralidade do Estado em diversos processos, né, poderíamos pensar a necropolítica para além do Estado, né? Por exemplo, as políticas de ajustamento estrutural coordenadas pelas instituições financeiras internacionais ou as ações de grupos terroristas de natureza transnacional. Acho que você vai desenvolver mais no próximo encontro, né? Sim. E mais uma aqui, de Emanuel Eugênio. Poderia me falar mais sobre a dialética da necropolítica e biopolítica? Né? Então, a gente tem essas aqui por enquanto, a gente tem ainda um tempo, né, que dá para desenvolver mais. Se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar no chat enquanto o Fábio vai respondendo essas aqui. Então, sobre a primeira questão aqui, nós precisamos entender a natureza do Estado, moderno e contemporâneo. Porque o Estado, ele realmente é um ator fundamental. E não podemos imaginar uma sociedade sem Estado, porém, o Estado ele se apresenta de uma forma muito também diferenciada, porque o Estado é, ao mesmo tempo, o produto, digamos assim, nesta leitura liberal, o produto dos indivíduos, pactuando entre eles a criação do Estado. No marxismo, ele está associado com uma classe social que tem a hegemonia, então está no poder, que ganha a hegemonia. Por exemplo, na leitura clássica da burguesia, que se torna classe hegemônica no pensamento marxista. Depois você tem a teoria da dupla natureza do Estado contemporâneo, por exemplo, de um Estado que, ao mesmo tempo, digamos assim, o ator que tem o papel de organizar a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma natureza secreta de vigiar a sociedade, de controlar. É aqui que também Foucault vai trabalhando sobre isso. Enfim, precisamos entender o que é o Estado. O Estado é tudo isso. É claro que tem todos esses elementos no Estado. Mas eu me pergunto, daria para pensar uma sociedade sem Estado? Então, essa é a contradição também. Esse me parece um elemento interessante para entender a contradição do pensamento de Achille Mbembe. Porque você, por um lado, fala que o Estado, por si mesmo, pela sua própria natureza, a partir de uma tradição moderna, ele é, por sua natureza, criador de uma política de vida e de morte, dispondo do ser humano. Mas eu me pergunto, se não tivesse o Estado também, você teria um processo de vida e de morte até pior do que tem. Porque o Estado, por um lado, defendeu a vida e, por outro lado, atingiu a vida das pessoas. O Estado nasceu para defender os direitos, mas faz as guerras. Então, esta complexidade não é suficientemente analisada nesta teoria da necropolítica, porque gera muitas contradições. Por um lado, você apresenta o Estado como ator fundamental na política da vida e da morte, mas, por outro lado, daria para pensar
uma sociedade sem Estado é justamente como foi colocado aqui. Até a política da vida e da morte sem Estado não teria mais freios, porque, como Hobbes explica, a natureza humana, no estado de natureza, é aquela de se matar com o outro. Entende? Então, é um conflito, é muitas contradições. Dentro desta leitura que é feita do Estado, por um lado como defensor, e por um lado como principal ator na política da morte, do ser humano. Isso é um problema. Então, eu voltaria, já falei também em outros seminários, eu voltaria a uma leitura hegelo-marxista, que mais me satisfaz como pensador, porque como cientista me satisfaz mais uma análise hegelo-marxista da relação entre capital e sociedade, e o papel do Estado na relação entre capital e sociedade, e, por consequência, no papel do Estado como, e aqui talvez isso poderia dar uma resposta sobre a questão da educação, em geral das políticas públicas, da corrupção, e sobre o papel do Estado como ator que possui uma sua ética que não é dada pela suma dos indivíduos, por um lado. E, por outro lado, esta ética leva o Estado para tentar de frear o avanço do capitalismo sem regras. Dentro de uma perspectiva que pode ser dupla, porque você pode ter o Estado como ponto de chegada, e também tem uma reflexão dentro do marxismo sobre isso, e pode ter também a reflexão mais ortodoxa e mais tradicional da superação do Estado pela revolução. Por isso, então, me satisfaz mais, como cientista, a perspectiva hegelo-marxista para abordar a nossa sociedade. E acho, então, que estas teorias sobre necropolítica, a sociedade líquida de Bauman também, que é importante para pensar a necropolítica, são interessantes, sedutoras, mas que não têm uma fundamentação teórica, a meu ver, muito rigorosa. E por isso, então, meu convite é quando nós pensamos de tentar de resolver o dilema da relação entre capitalismo, sociedade, capitalismo, Estado e sociedade, voltar aos clássicos e queridos Hegel, Marx, Gramsci, eu acho. Muito bom, Fábio. Eu acho que... Com todo respeito para Achille Mbembe. Com todo respeito para Achille Mbembe. É um conceito que é interessante para a gente reconhecer, inclusive articulando com outros teóricos, né, para pensar de uma forma mais ampla, né, porque acho que escapa à totalidade também, né, e historicizar um pouco mais, né, quando a gente está lendo o texto, parece que está faltando o chão que sustenta, né, assim, os conceitos. Mas é interessante, né, para a gente, essa oportunidade para a gente se apropriar disso realmente, né, se apropriar realmente das bases, do conceito e entender quais são os limites e possibilidades que pode contribuir, né, para a gente pensar a realidade. Infelizmente ou felizmente, né, eu acho que por hoje a gente conseguiu, você no caso, né, conseguiu dar conta aqui da sua exposição, do que você tinha planejado. A gente não tem mais questões por hora e, enfim, né, a gente vai se encaminhando, então, para o final. Né, acredito que no próximo encontro com os conceitos, né, você apresentando de forma mais ampla aqui, né, os conceitos que são desenvolvidos nos capítulos nesse ensaio, né, que, na verdade, faz parte de um livro dele, né, que é a Política de Inimizades, e aí esse ensaio foi publicado em separado, né, essa parte desse outro livro. E aí, assim, já agradeço, né, aqui a sua exposição, a sua contribuição para a gente pensar criticamente, né, esses conceitos que são
que se tornam tão populares, né, no cotidiano das organizações, dos movimentos, né, para pensar a realidade. Né? Então, já te agradeço aqui, já vou abrir para você fazer as considerações finais, tá bom? Então, para mim é sempre um prazer ficar aqui. Então, na quinta, nós vamos aprofundar tudo isso, também a partir do debate. Vou utilizar também sugestões do debate para apresentar de forma mais detalhada o conceito de necropolítica, os autores que ele vai trabalhar, possibilidades e limites desse conceito, e também o utilizo que ele está sendo feito dentro de uma análise que sai um pouquinho do plano de uma teoria filosófica mais rigorosa para se tornar um conceito muito elaborado dentro do combate político-ideológico cotidiano dos movimentos. Porque é claro que necropolítica é associado, mas como todos os conceitos da ciência política, depois vem associados a uma disputa ideológico-política e tal. Também o necropolítica é elaborado pelos movimentos sociais, por exemplo, no caso brasileiro, para estigmatizar justamente uma política de extermínio feitos pelo Estado brasileiro dentro das favelas, por exemplo, ou pela relação entre Israel e Palestina. É muito utilizado também. A necropolítica seria a política do massacre que o Israel está fazendo contra o povo palestinês. Então, isso talvez é interessante ver os utilizos desses conceitos dentro de uma perspectiva um pouco menos rigorosa, é mais, digamos assim, ideológico-política. E nós vamos fazer isso. Aqui já faço os agradecimentos da sua exposição, da contribuição mais uma vez aqui para a construção desse espaço de compartilhamento de conhecimento, né? Nesses cursos de extensão que a gente tem organizado, pessoalmente, né? Com pessoas, né, que se disponibilizam, assim como você, a estar contribuindo aqui com a gente. Então, eu já agradeço aqui em nome do grupo, mais uma vez, né, e todo mundo que está participando aqui, tá bom? Eu que agradeço, eu sempre fico feliz de participar. E até a quinta, então. Até quinta. Ótimo. Boa noite, então, até quinta-feira. Muito obrigado. Tchau, até quinta. Tchau, tchau.